lá. Eu vou falar então hoje na nossa live dos 10 erros que eu já cometi ao definir minhas metas, pra você conseguir olhar suas metas e falar, nossa, eu vou fazer tudo diferente esse ano porque a Rai me ensinou. E depois você me conta, tá bom? E aí, tem vários detalhes e lembrando que essa live é hoje, 27, 28 e 29. E aí você talvez pergunte, Rai, pra que 3 dias? Tem muitas coisas que eu quero te ensinar, né? Então, 3 dias acho que talvez seja suficiente, vamos ver. Bom, pra começar eu vou orar, que eu acredito que tudo começa com oração, vai mais longe. Jesus, muito obrigada por esse encontro, muito obrigada por todas as pessoas que estão comigo aqui ao vivo, todas que vão assistir gravadas. Senhor, eu te agradeço porque em 2024 nós vivemos muitas coisas. Nós vivemos momentos incríveis com o Senhor, nós vivemos momentos também muito difíceis, mas o Senhor esteve conosco a todo tempo. E eu sei, Pai, que era a sua vontade que a gente possa crescer em todas as áreas da nossa vida, se desenvolver. Então eu oro para que nessa live, nessa reunião, a gente possa aprender coisas novas para que 2025 a gente possa estar vivendo no centro da sua vontade, que a gente possa trabalhar em cooperação com o Senhor, para que nós possamos fazer nossa parte, que o Senhor também nos ajude a realizar e operacionalizar tudo que temos que viver aqui na nossa vida aqui na Terra. Pai, muito obrigada por esse encontro, nos abençoe, abençoe todas as pessoas aqui, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Então vamos lá, 10 erros que eu já cometi ao fazer as minhas metas. E aí se você estiver anotando, anota que eu acho que vai ser legal, viu? Erro número 1. Tan, tan, tan. Erro número 1. Fazer metas pouco claras. Esse é o erro assim mais clássico, né? O erro mais comum é fazer metas pouco claras. E aí, talvez você tenha até dúvidas de tipo, tá, Rai, o que são metas pouco claras? Então, eu vou dar alguns exemplos para você. Por exemplo, se você, na sua área da saúde, você definiu uma meta de emagrecer. Eu quero, então, minha meta 2025 é emagrecer. Tá, ok. Mas quantos quilos você quer emagrecer? O que é o seu emagrecimento? O seu emagrecimento é qualidade de vida? Ou tu quer ficar magra, fitness? Tipo, qual é, de fato, a sua meta? Porque toda vez que você coloca nas suas metas coisas muito gerais, por exemplo, emagrecer, é muito geral. Se você perder 100 gramas, talvez você tenha emagrecido. Só que, tipo, talvez não, você emagreceu se você perder 100 gramas. Só que 100 gramas, ela não te faz alcançar o resultado que você de fato deseja. Então, o primeiro ponto, né, deixa eu só desligar a musiquinha aqui. Então, esse primeiro ponto, né, de entender qual é de fato a sua meta e ter ela clara, se possível, numericamente, se possível não, tenha isso numericamente, isso vai ajudar você a ter um norte. Vou dar um outro exemplo de uma outra área, porque, nossa, gente, eu cometi muitos erros, né, com relação a metas, até porque eu também já vi muita coisa acontecer. Então, um outro erro super claro, por exemplo, meta profissional, crescer profissionalmente. Gente, você colocar essa meta, você não faz isso, pelo amor de Deus, não faz isso com você, porque o crescer profissionalmente é tão abrangente, ele é tão superficial que ele acaba você não tem solidez, você não tem base para nada disso. Então, se você tem, né, quero colocar uma meta profissional, tá? Qual é a minha meta? Eu quero crescer profissionalmente, ok, crescer profissionalmente, tá, mas o que você quer crescer? Nossa, eu quero crescer nas minhas redes sociais, então eu quero ter ao final do ano 1000 novos seguidores nas minhas redes sociais, eu quero sair, né, se você teve um faturamento 2024 de 50 mil reais no ano,
puxa, no ano que vem eu quero ter um faturamento de 100 mil reais ano. Então, eu quero ter um crescimento dessa proporção de faturamento. Se você é diretora de vendas, né? Se você tem um time, nossa, eu tenho um time de 60 consultores, eu quero alcançar 100 consultores até o final do ano. Então, o seu crescer, ele precisa ter dados, tá? E isso já se conecta com... Aqui eu já vou colocar o ponto número 2. Já vou fazer os dois juntos, tá? Ponto número 2, segunda meta aqui, segundo ponto, que é um erro gigantesco ao fazer as suas metas, é não ter como mensurar, né? Então, a mensuração é quando você tem dados. Então, é como se você... Pensa no copo de medir. Sabe aqueles copos de medir comida? Tipo, de você fazer bolo, de você fazer comida. Aquele copo que tem um monte de número de medidas ali, né? Expostos. Então, você precisa ter medidas para conseguir avaliar. São indicadores. Você precisa ter indicadores para conseguir avaliar se o seu ano ele está sendo muito bom ou não. Então, por isso que ter números, ele é super importante nesse processo das construções das suas metas. Então, o ponto 1, o primeiro erro é fazer metas pouco claras. Segundo erro é não ter como mensurar. Então, mensurar é você conseguir ter números claros, objetivos, né? Então, esses dois pontos, se você conseguir fazer suas metas já com esses dois primeiros pontos alinhados, você já vai sair ó, lá na frente. Tipo, muito na frente mesmo. Você já vai ir muito bem. E aí, busca realmente construir isso de uma forma bem... Quanto mais detalhado você conseguir ir nas suas metas, você vai ter mais sucesso. Então, esses dois pontos aí são os dois primeiros erros que eu já quis trazer pra vocês. Terceiro ponto. Nossa, que esse aqui eu já errei, assim, demais. É fazer muitas metas e ter pouco foco, né? Ou ter focos demais. Então, ponto número 3, fazer muitas metas. Gente, eu tô rindo de nervoso, tá? Eu acho sim, nós precisamos fazer metas que elas são orgânicas e que elas abrangem mais de uma área da sua vida. Afinal de contas, você não é só uma coisa. Então, por exemplo, não adianta só você colocar uma meta profissional, só uma meta pessoal, só uma meta espiritual, né? Você precisa sim colocar metas em áreas diversas na sua vida, porque isso traz um equilíbrio e isso vai te puxando, te esticando para você crescer em várias áreas diferentes. Porém, você fazer 100 metas no ano, né? Todas elas, às vezes, muito grandes, muito competindo uma com a outra. Isso pode, e com certeza, isso com certeza pode te atrapalhar muito, porque você às vezes tem tantos focos estabelecidos que você não consegue olhar para um lugar. Existem metas que elas demandam muito do nosso tempo. E existem metas que às vezes são mais tranquilas, né? Então, é saber equilibrar, saber assim, ó, quanto tempo eu quero, numa proporção mensal, numa proporção semanal ou até mesmo anual, dispensar o meu tempo. Quanto que eu quero investir o meu tempo naquela meta, naquele objetivo que eu pensei. Então, por exemplo, se eu coloco na minha meta profissional um objetivo de alcançar, dobrar o meu faturamento. Então, em 2024, vou dar o mesmo exemplo, né? 24 eu faturei 50 mil e 25 eu quero faturar 100 mil. Isso significa que eu vou precisar de mais tempo no meu trabalho. Não necessariamente você vai precisar do dobro de tempo, mas você vai precisar colocar mais tempo nisso. E aí, se você coloca uma meta de dobra profissional e ao mesmo tempo você coloca uma meta gigante de, por exemplo, saúde, que você quer fazer
CrossFit. Não, você quer fazer um Ironman, você quer fazer triatlo, você quer fazer coisas muito assim gigantes e que sim é possível fazer, mas talvez dispense muitas horas da sua semana, você vai ter que saber dosar. E tem pessoas que elas vão conseguir performar muito bem e conseguir alcançar todas essas metas ao mesmo tempo, isso é incrível. Mas você precisa saber avaliar se você é essa pessoa de alta performance. Porque às vezes a gente coloca metas e objetivos que a gente não é capaz de realizar. Por conta de uma série de fatores que a gente vai chegar nesse ponto, nesses 3 dias de live ainda, tá? Então, o terceiro ponto é fazer metas que tem, fazer muitas metas. Esse foi um erro que eu já cometi. Então, tem problema fazer metas em mais de uma área? Não, pelo contrário, eu recomendo que você faça, né? Em mais de uma área. Que áreas, Rai? Espiritual, profissional, saúde, né? Intelectual. São áreas super importantes que você pense a respeito disso e que você coloque, estipule objetivos. Mas tenta ter um equilíbrio em olhar aquilo tudo que você está colocando e pensar, nossa, isso aqui, você é capaz de fato de realizar ou isso aqui tá demais, tá? E aí o quarto erro que eu já cometi ao definir minhas metas. Fazer metas impossíveis de ser realizadas. Meu Deus, olha, isso eu já fiz e é o que eu mais vejo das líderes, né, que eu trabalho. Metas assim, por exemplo, num ano eu alcancei determinado resultado, no outro ano vou colocar uma meta de ter um resultado 5 vezes maiores. Tipo, legal, a gente consegue ver, né, uma vontade de crescer, e isso é muito, muito bom, muito necessário, principalmente para empreendedorismo, mas às vezes esse crescimento todo, ele tá baseado em coisas, ele não tá fundamentado. E quando não há um fundamento nesse processo de crescimento, você dificilmente vai conseguir alcançar. Então, assim, as metas, elas precisam ser realistas, né? Então, isso não quer dizer que você vai fazer coisas só que realmente ali estejam na sua alçada, né? Por exemplo, se esse ano você bateu 50 mil de faturamento, o ano que vem você vai colocar 52? Não, né? Tu pode puxar, você deve puxar para um pouco mais. Mas esse puxar um pouco mais, ele precisa você precisa avaliar ele de uma forma geral e ver, nossa, será que quanto mais que eu consigo puxar, que realmente eu tenho estrutura para conseguir alcançar? Quanto que eu consigo colocar dessas metas a mais que de fato tá dentro das minhas prioridades, tá dentro da estrutura geral do que eu tô pensando para o meu ano. Então, as metas, elas precisam ser, esse é um termo muito legal, elas precisam ser ecológicas. Isso significa que ela precisa ser funcional dentro de todo o contexto, né? De tudo que você faz, ela precisa ser funcional. Ela precisa caber dentro da sua vida, ela precisa ser realista, né? Então, um erro aí que eu já cometi, que eu vejo muito comum cometer, é fazer metas anuais impossíveis de ser realizadas. Meta Bom, ponto número 5. Quinto erro que eu já cometi. Nossa, e esse aqui, se você é da Mary Kay, se você é da Mary Kay, eu já vi tanto fazer isso, mas tanto. Bom, vamos lá, metas, um erro que eu já vi acontecer, que eu já fiz também, tá? Rindo de nervoso. Ponto número 5. Quinto erro que eu já vi é fazer o quadro de sonhos, colar na parede e não transformar em meta. Eu vou repetir caso você esteja anotando.
Ponto número 5. Fazer o quadro dos sonhos, colar na parede e não transformar em metas. Vou explicar. Olha só, nós temos algo que é super importante, é super ótimo e é super necessário que seja feito, que é o quadro de metas. O quadro dos sonhos. O que é o quadro dos sonhos, né? É um papel que você vai colocar lá várias imagens da vida dos seus sonhos, aquilo que você assim desejaria viver, que seria incrível você viver tudo aquilo. E aí é onde você vai trabalhar a sua visualização e tal, que é super importantíssimo pra gente construir tudo isso. Porém, se a gente olha todo aquele quadro dos sonhos e a gente não tem uma ação de pegar aquele sonho e começar a materializar aquilo e transformar aquilo em uma meta, a gente vai ficar olhando aquele quadro estampado na parede e aquilo não vai gerar nada. Porque um quadro dos sonhos é realmente muito bom, mas o que faz você de fato realizar e alcançar é quando você transforma um sonho em uma meta. Porque um sonho é diferente de uma meta. Uma meta é algo palpável. É algo que você vai ter métricas, você vai ter clareza e você vai ter um plano de ação. Esse é o grande diferencial. O sonho, ele não tem plano de ação. Já a meta, ela vai ter um plano de ação. E esse plano de ação, ele vai te dar os passos do que você precisa fazer para alcançar esse resultado. Então, vamos dar um exemplo aqui bem prático, tá? Meta, eu tenho um sonho de ficar com a barriga chapada, magra. Quem que é? Acho que tem muitas mulheres aqui, acho que a maioria aqui é mulher, né? E aí, ficar magra. Quem gostaria de ficar um pouquinho mais magra em 2025? Levanta a mão aí. Acho que essa é uma meta que não faria mal pra gente, né? Então, vamos pensar, eu tenho um sonho de ficar mais magra em 2025. Então, como que eu pego esse sonho e eu vou tornar ele uma meta? Eu vou, então, a partir desse sonho, eu vou ter que operacionalizar, eu vou ter que criar métricas, eu vou ter que criar algo ali sólido. Então, ok, meu sonho é emagrecer em 2025. Como eu torno isso uma meta? Eu vou, então, pensar que eu preciso construir hábitos poderosos, eu preciso mudar o meu dia a dia, eu preciso mudar o meu comportamento. E aí, então, qual vai ser a minha meta que eu vou construir para que aquele sonho de emagrecimento ele venha a se tornar realidade? Eu preciso, então, pensar, puxa, eu preciso, então, fazer atividade física, né? Se eu fizer atividade física 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, eu vou conseguir ter uma redução das minhas medidas. Afinal, o movimento ele vai ajudar no emagrecimento. Então, a minha meta número 1 pode ser atividade física. A minha meta número 2, ela pode e deve ser reeducação alimentar. Escolher, selecionar melhor as coisas que eu vou ingerir. Nossa, então vou comer massa todos os dias da semana? Não, né? Eu vou então pensar em fazer uma alimentação mais saudável. E aí, nessa de fazer uma alimentação mais saudável, você pode pensar numa ação prática. Então, como que eu melhoro a minha alimentação? Puxa, nossa, eu todo dia chego em casa cansada, daí eu vou lá e ligo pro iFood, ligo pro Equifome, que aqui em Regis tem Equifome. E peço a comida. Então, será que se eu tiver marmitas prontas, com uma coisa ali mais saudável, será que isso evita que eu ligue para pedir comida? Puxa, então talvez o comportamento o plano de ação, a ação que eu preciso fazer para eu alcançar esse lugar da redução de medidas, seja eu fazer atividade física e melhorar a minha alimentação. E para isso plano de ação. Então, vamos lá, sonho, emagrecer. Meta, reduzir me perdi. Sonho, emagrecer. Meta, atividade física e alimentação.
Ação: me inscrever na atividade física que eu escolher, aeróbica, e fazer marmitas semanais, por exemplo. Então você vê, eu passei por três processos. Eu começo com um sonho, mas esse sonho ele precisa, para ele ser realizável, para ele sair daquele cartaz de metas que está colado na parede, eu preciso pegar esse sonho e eu preciso transformar ele numa meta. E uma meta ela é palpável com alguma coisa. E esse palpável para ele ser executado, ele vai passar por um plano de ação. Então são 3 processos: sonho, metas, plano de ação. Sonhos, meta, plano de ação. Se você estiver anotando, anota isso. As suas metas anuais, ela precisa passar por esses 3 filtros. Sonho, então, eu sonho em me casar. Gente, eu sonho em me casar. Eu sonho em me casar. Não, esse sonho. Meta, arranjar um pretendente. Eu tive que arranjar um pretendente, gente. Pois é, 2024. Tive que arranjar um pretendente para eu conseguir me casar. Plano de ação. Fazer todos os preparativos para o casamento, né? Então, esses 3 pontos, eles são super necessários para que você torne aquele cartaz dos sonhos, daquele que você colou lá na sua parede no começo do ano. Para que aquilo se torne real, você precisa passar pelo filtro de transformar um sonho em meta e uma meta em um plano de ação. Tá bom? Dúvidas até aqui? Se você tiver dúvida, você coloca no chat que eu vou respondendo. Vai ser um prazer para mim poder responder. Oi, Vi. Oi, Ana. Oi, Kátia. Oi, Ivan. Gente, oi, Oi, Léo. Gente, vocês são demais. Oi, Marcos. Paty, gente, vocês estão incríveis. Se tiver dúvidas, manda aqui, tá? Então, esse foi o erro número 5. Vou recapitular para vocês os 5 erros se você chegou agora, tá? Erro número 1, então essa live é 10 erros que eu já cometi ao fazer minhas metas. Erro número 1, fazer metas pouco claras. Então, aquelas metas assim que tá uma bagunça. Por exemplo, meta emagrecer. Aí você não tem número, não tem métrica, não tem nada. Se você coloca metas pouco claras, você não vai fazer nada, tá? Erro número 2, ter metas que você não tem como mensurar. Fazer metas que não tem como mensurar. Mensuração é você ter números, é você ter clareza, você ter, por exemplo, objetivos claros. Eu quero emagrecer 5 quilos. 5 quilos é mensuração. Eu tenho um objetivo, um alvo a ser alcançado. Erro número 3, fazer muitas metas e ter poucos focos. Quando você tem muitas metas com poucos focos, quando você tem muitas metas, né? E esses múltiplos focos, ele pode atrapalhar você a conseguir realizar isso. Afinal de contas, você tem tantos alvos a alcançar que você acaba não conseguindo realizar. Então, se você tiver menos metas, e você coloca mais da sua energia naquele alvo, a chance de você alcançar é muito maior. Erro número 4. Fazer metas anuais impossíveis de ser realizadas. Eu dei o exemplo de uma pessoa que em um ano alcança 50 mil reais de faturamento e no outro ano ela quer ir para 200 mil reais de faturamento, né? E ela não tem base estrutural para tudo isso. Então, essa meta ela não é realizável, ela é muito real. E sim, a gente pode pensar em crescimento, a gente pode pensar em várias coisas, mas a gente também precisa pensar, é possível? É real? Então, fazer metas a partir disso. E o último, quinto ponto que eu já tinha falado é fazer o quadro de sonhos, né? Que é aquele painel bonito que a gente faz, colar na parede e não transformar aquilo em meta. Então, esse é um erro clássico. Vamos fazer o cartaz. Principalmente vocês, diretoras, que estão aqui comigo. Vi que tem várias diretoras. Se você vai fazer o quadro dos sonhos com as suas consultoras, faça, é muito bom. Mas os seus sonhos com as suas consultoras precisa passar pelo filtro de se tornar uma meta e um plano de ação. Se faz quadro de sonhos, aquele monte de foto bonita das fotos das revistas, e você não coloca isso
para se tornar uma meta, realmente um alvo a ser alcançado. E se isso não vem com um plano de ação, a chance da sua consultora alcançar aquilo é baixíssima, tá bom? Então, fica atenção nisso. Vamos seguir agora. Ponto número 6, erros que eu já cometi ao fazer minhas metas. Erro número 6, ficar mudando de metas. Janeiro eu quero uma meta, fevereiro já quero outra, mas já em abril eu já não quero mais aquela, porque eu vi a minha amiga diretora que tá com aquela meta, e aí eu também já quero a meta da minha amiga, e aí é isso. Aquela bagunça. Gente, vamos lá. Você é uma mulher sábia, você é uma pessoa incrível. Você vai fazer uma meta e você vai com ela até o fim, né? E não fica mudando de foco. Eu vejo muitas gírias, né? Que é como se elas fossem, elas caminhassem não por princípios, não por prioridades, mas elas caminhassem por oportunidades, né? Então elas querem estar sempre na crista da onda, elas querem estar sempre surfando. Nossa, essa onda apareceu aqui agora, então eu vou me mover, eu quero isso aqui. Aí daqui a pouco aquilo já não tá mais tão em alta, agora eu já quero isso aqui. Aí já fica mudando. Então essas oscilações, né, de eu definir uma meta e eu vou mudar de meta, vou mudar de meta, vou mudar. Essas oscilações de definições de metas, elas são horríveis. Porque dentro de um plano anual, você vai ter vários processos que você vai viver. E quando você fica mudando, você nunca sai do lugar, porque você basicamente está sempre recomeçando. Você não está avançando, você está sempre no começo. E se você está sempre no começo, você nunca vai ver o final, que é a colheita maravilhosa daquilo que você plantou, né? Então, ponto número 6 de erros é ficar mudando de metas, ok? Ponto número 7. Ponto número 7 de erros que eu já cometi. Não entender que eu só tenho controle das minhas ações diárias e o resultado é consequência disso. Ai, como assim? Não entendi, vou falar de novo. O erro número 7 é eu não entender que eu só controlo o que eu faço hoje. E que o que eu faço hoje, ele vai gerar aquele resultado como uma consequência disso. Vou dar mais detalhes. Uma coisa que eu acho que é quando a gente trabalha com desenvolvimento, com muitas pessoas, né? Fica muito claro. Se você... Eu vou dar o exemplo do meu irmão. Gente, hoje eu só tô falando de coisas fitness, né? Mas eu vou dar o exemplo do meu irmão, porque meu irmão, ele é maravilhoso, tá? Meu irmão, ele corre de bike. E ele, ano passado não, esse ano ganhou todos os campeonatos que ele participou, assim, ele foi o top 1 de todas as competições que ele foi, no geral, assim, né? E o meu irmão, ele tinha uma rotina de treinos, uma rotina de ações. E essa rotina de ações diárias fazia com que quando ele chegasse para competir, ele tivesse preparado. E o resultado era ele ser o campeão da maioria das corridas. E aí eu acho que esse é um ponto que às vezes a gente não se atenta. Que você só tem controle do que você consegue fazer hoje. O resultado daquilo no longo prazo, ele é só uma consequência natural das ações que você faz hoje. Então, por exemplo, outro exemplo é o devocional. Eu não tenho... se eu vou terminar de ler a Bíblia pela segunda vez agora, esses dias aqui do Natal. Eu tinha a meta de alcançar a leitura da Bíblia, mas eu de fato só tinha controle da minha leitura diária,
Porque eu sabia que se eu não lesse diariamente, eu não ia conseguir chegar no final do ano e alcançar esse resultado. Porque esse resultado ele era uma consequência do que eu fazia diariamente. Então, a sua meta, quando você estabelece ela, você precisa entender que a meta que você estipulou ali, ela é uma consequência de ações diárias. Então, se você tem um objetivo profissional de ter um crescimento esse ano, a pergunta é: qual ação diária você precisa estabelecer na sua vida, no seu negócio, para que no final do ano que vem você consiga ter alcançado um crescimento profissional, um aumento de faturamento e tudo mais que vem por vir disso. E eu acho que a gente não pensa sobre isso e às vezes a gente fica viajando na maionese, viajando na galáxia, viajando nos nossos pensamentos e a gente não pensa no qual é a ação. Então, o seu foco é qual é a ação, qual é o hábito, qual é o comportamento que você precisa ter atenção, que você precisa ter de fato foco para que no longo prazo aquele resultado aconteça. Faz sentido? Porque você não consegue controlar o seu resultado no final do ano, mas você tem total domínio pelo que você faz hoje. Então, por exemplo, eu não tenho como controlar o resultado que eu vou alcançar no final do ano de 2025, mas eu tenho total domínio do que eu faço hoje. Então, se eu escolho tá aqui fazendo uma live de metas, se eu escolho gastar muitas horas investindo em planejamento e estudo, eu tenho certeza que o resultado disso, eu não tenho como garantir o resultado que eu vou chegar lá no final, mas eu tenho como garantir o resultado que eu vou alcançar no pouquinho que eu vou fazendo todos os dias. 2024 foi um ano que eu escolhi estudar muito. E eu fiz muitos cursos. Gente, eu fiz um tanto de curso. Mas tanto, mas tanto, mas tanto. E aí, qual era a visão disso, né? Quando você escolhe se desenvolver, qual é a visão que você está tendo sobre isso? Então, qual é o pouquinho que você está escolhendo realizar com aquela ação que vai te levar para aquele resultado? Isso é algo super importante você pensar, tá? Então, ponto número 7 de erro que eu cometi, que você não vai cometer esse ano, é não entender que eu só controlo as minhas ações diárias, né? E que o resultado é uma consequência disso, tá bom? Vamos lá? Próximo erro. Erro número 8 que eu já cometi ao alcançar minhas metas. Desconsiderar o meu contexto. Olha, vou até tomar uma água. Olha só, quando você vai definir metas, você precisa considerar o seu contexto. Não que o seu contexto ele vá ser um limitador que vai definir que você vai conseguir ou não realizar coisas. Mas o seu contexto importa. Quando você vai definir metas, você precisa pensar nisso. Então, quando, por exemplo, você trabalha 8 horas por dia num trabalho CLT e você quer definir uma meta de espiritual, né? De se comprometer com a igreja todos os dias da semana. E aí você também quer ter um novo negócio, que você quer ter resultados incríveis, resultados financeiros, né, monetários, às vezes até superior que o profissional que você trabalha o dia inteiro. E aí você também tem 2 filhos pequenos, por exemplo. Dando esse exemplo aqui, que parece absurdo, mas não é, porque o que eu mais vejo é mulheres nesse contexto assim, que eu chamo elas de mulheres maravilhas, porque elas dão conta de tudo, tá? Ou elas querem, pelo menos, né? Quando você tem um contexto assim tão cheio,
Você vai definir metas e você precisa ser realista com a realidade. Você precisa considerar o contexto que você está vivendo, né? Então, por exemplo, se você já trabalha fora, você tem filhos pequenos, você está começando um negócio, e você tem compromissos diários com a sua comunidade de fé, vai faltar para algum lado. Vai faltar tempo, vai faltar disponibilidade, vai faltar alguma coisa, algum lado vai ficar faltando. E normalmente a gente acaba faltando, né, pro lado mais, pra ponta mais fraca. E às vezes a família acaba ficando super em segundo, terceiro, 20º lugar, né? É muito comum isso. Em prol de eu olhar para todas as outras demandas que eu tenho para realizar fora. Então, quando você vai definir suas metas, é muito importante você olhar para o seu contexto geral, da sua vida como um todo e pensar, ok, qual é o melhor que eu posso fazer nesse contexto, sabe? Claro que isso não é para você criar um limite negativo, mas é para você criar um nível de realidade, de você construir algo que seja possível de ser feito, né? Porque não adianta você criar algo que você não consegue executar. Bom, esse é o erro número 8. Agora, gente, vai para os dois últimos, e que são, tipo assim, incríveis. Esse 9 aqui, gente, eu aprendi isso no curso de metas que eu fiz esse ano, do Coach para Metas. E assim, eu já acreditava nisso, já pensava nisso, mas quando eu vi isso no curso, eu fiquei assim, meu... É desse Brasil que nós precisamos. Então, vamos lá. Erro número 9. Fazer metas que ferem princípios pessoais. Isso é super importante, porque vamos lá, vamos pensar o seguinte, tá? Esse é um erro muito comum e é muito básico, e é só a gente pensar um pouquinho que a gente já vai compreender como é interessante isso. Então, eu quero, por exemplo, profissionalmente alcançar 10 vezes mais meu faturamento do que o ano anterior. Então, vamos pensar que você faturou 50 mil reais e agora você quer, nesse novo ano, 10 vezes mais, você quer faturar 500 mil reais no seu negócio. Muito bom. Aí, você tem que fazer algumas perguntas para ver se essa meta, ela de fato é funcional. Para ver se essa meta, ela de fato, ela é possível de ser executada, realizada, né? E uma das perguntas que você precisa fazer é: essa meta vai ferir meus princípios? Como assim, Rai? Que princípios são esses? Eu vou falar de mim, tá? Princípios meus. Eu tenho um princípio muito importante que é o equilíbrio de prioridades, né? Que eu realmente consegui ter qualidade de vida, isso é um outro princípio que eu tenho. Eu gosto do princípio de liberdade, então eu vou fazer coisas, mas essas coisas elas precisam estar conectadas ali com minha base de princípios. Eu não posso estabelecer princípios que vai quebrar a minha fé, né? Então, coisas que vão me roubar a presença. Por exemplo, vou estabelecer uma meta que agora eu não posso mais ir no culto nenhum dia, não vou mais poder ir para os meus grupos em casa, que é os links, as células, né? Não vou mais poder ter tempo de comunhão com os meus amigos da igreja, meus irmãos da fé. Tipo, se eu tiver uma meta que vá ferir esse princípio, a pergunta é, de fato, será que eu vou conseguir alcançar essa meta? E a resposta é não. Você não consegue permanecer numa meta que ela vai ferir o seu princípio por muito tempo. Então, por exemplo, se você estipula uma meta que ela vai ferir o seu princípio família, se o princípio família for um princípio muito importante para você e a sua meta ferir o princípio família, você tem duas opções. Ou você vai abandonar sua meta, ou você vai realizar ela temporariamente, mas depois de um tempo você desiste. E aí é onde entra aquela situação, né? Eu comecei bem minha meta, mas ao longo do ano eu desisti dela. Porque ela pode ter ferindo um princípio, pessoal. Então, como que eu faço isso, Rai, para eu organizar, para eu criar metas que não vai ferir meus princípios? O primeiro passo é você ter
definido quais são os seus princípios, o que é princípio para você, né? Porque, por exemplo, gente, vou dar um exemplo do Cauã, meu noivo, tá? Um princípio para ele é o futebol. Gente, se tirar o futebol dele, acho que ele surta. Não sei nem se ele tá aí. Mas isso é um princípio para ele, uma qualidade de vida, algo que ele estipulou que faz bem para ele, ele gosta, e isso é importante para a vida dele. E então, tá aí. Então, quando ele vai estipular as metas dele, ele vai considerar dentro da estrutura que isso vai ter que ter um horáriozinho ali na semana, sabe? Porque isso é algo que ele gosta. Princípio não necessariamente precisa ter um foco só profissional, né? O princípio, ele é algo de valor teu. Então, por exemplo, a Lê, mãe de 3 crianças pequenas, né? Vão ter, a família para ela é um princípio importante. Ela vai conseguir colocar uma meta que vai ferir o princípio onde ela não consegue mais ficar com os filhos dela. Se ela coloca um objetivo onde ela não vai conseguir mais ficar com os filhos, isso ela não vai conseguir manter por muito tempo, porque os filhos são super importantes, né? Então, quando você for fazer suas metas, tira um pedacinho, né, da sua folha aí nesse processo e escreve quais são os meus princípios. E quando você definir as suas metas do ano, olha as metas e pensa, alguma dessas metas aqui vai ferir o meu princípio, que são princípios pessoais meus? Porque se as suas metas não ferirem os seus princípios pessoais, você tem uma grandiosa chance de conseguir alcançar ela, porque ela é uma meta, e um objetivo ecológica, como eu tinha falado para vocês, né? Que ela é uma meta funcional, então você vai conseguir avançar com ela, tá bom? E chegamos à nossa última meta. Gente, como passou rápido essa live, né? Então, nessa live eu falei dos 10 erros que eu já cometi ao definir minhas metas. E o último erro, e parece tão básico, mas é verdade, tá? O último erro ao fazer minhas metas é não fazer. Não fazer. Então, o erro número 10 é não fazer. Oi, Matheus. Sim, amanhã tem mais. 10 horas da manhã tem mais live. Então, você tá aqui. Amanhã te encontro de novo às 10 horas. E a gente vai falar mais das metas. E também vai ficar salvo. Vai ficar salvo aqui. Eu já vou jogar pro meu YouTube. Pra vocês também conseguirem assistir lá, tá bom? Meta número 10, erro número 10, e depois eu vou recapitular todos os pontos aqui, tá? Erro número 10, não fazer a sua meta do ano, não definir sua meta. Eu sei que parece óbvio e claro, mas nós precisamos levar em consideração que se você não faz sua meta, você já está começando com 100% de certeza que você vai falhar. Então, muitos anos, eu falava assim, depois eu faço, depois eu penso. Aí nesse depois já entrava o carnaval, aí depois do carnaval já começava a vida, e aí quando eu vi já tava na metade do ano, quando vi eu já tava lá estourando, cortando meu bolo de aniversário e comemorando o Natal, e quando eu olhava para trás para fazer a retrospectiva do ano, eu olhava e pensava, puxa, nem fiz minhas metas esse ano. Não tenho nem o que olhar, né? Então, é um erro básico, que é não fazer. Então, faça, né? Olha, eu não sei o que pensar, eu não tenho grandes metas. Faz uma, faz duas, faz três, faz uma para cada área. Uma profissional, uma familiar e uma pessoal, né? De saúde, intelectual, enfim. Faz uma para cada área, né?
já vai ser gigante. Você imagina? Se você não leu a Bíblia em 2024, você coloca essa meta espiritual de ler toda a Bíblia em 2025. Uau, que incrível! Sabe? Eu tô indo pro meu segundo ano terminando de ler a Bíblia e eu quero dizer, meu Deus, como foi transformador na minha vida. E 2025 eu vou ler de novo. E esse ano eu vou ler ela na ordem cronológica, a ordem dos acontecimentos bíblicos. E eu tô super animada pra fazer essa leitura, sabe? Então, olha, já tô indo pro meu terceiro ano lendo a Bíblia inteira. E esse é um hábito, é um comportamento, é uma rotina que eu fui criando de pequenas ações, porque pequenas ações sendo feitas diariamente me levam para esses grandes resultados no final do ano. Tá bom? Agora vamos pro recap, para recapitular os 10 pontos, 10 erros que eu já cometi ao realizar minhas metas. Ponto número 1, se você está anotando, anota, fazer metas pouco claras. Número 2, fazer metas que não tem como mensurar. Número 3, fazer muitas metas e ter muitos focos. Meta número 4, fazer metas anuais impossíveis de ser realizadas. Meta número 5, fazer um quadro de sonhos, colar na parede e não transformar aquilo em metas. Ponto número 6, ficar mudando minhas metas. Ponto número 7, não entender que eu só tenho controle das minhas ações diárias e o resultado é a consequência disso. Número 8, desconsiderar meu contexto. Número 9, fazer metas que ferem princípios pessoais. E número 10, não fazer as minhas metas. É isso. Calma, me corrigir de alguma coisa. Não sei o que é, mas vocês entenderam, né? 10 erros que eu cometi a definir minhas metas. Gente, então é isso. Amanhã nós nos encontramos para a live número 2. E aí você pergunta, mas Rayane, você já falou de 10 erros. O que você vai falar amanhã? Amanhã você volta, você vai descobrir, tá bom? Gente, um grande beijos. Um grande beijo. E eu vou deixar para vocês uma tarefa para hoje. Tarefa? Sim, uma tarefa. Vamos ser didáticas. Tarefa de hoje é você avaliar, fazer um checklist do seu ano de 2024. Olha tudo que você fez, olha suas finanças, olha seus resultados profissionais, olha o que você desenvolveu de intelectual, emocional, cursos, seu desenvolvimento na igreja, olha tudo isso que você fez no ano de 2024, faz um resumão, tá? Faz um resumão, assim, de tudo que você alcançou esse ano, e isso vai ser o seu raio-x anual, que vai te dar muita base para que você possa ir construir as suas metas, né, desse novo ano agora, 2025, baseado em fatos. Porque como é que você vai saber quanto para definir sua meta de ganho de 2025 se você não sabe quanto você ganhou em 2024? Olha que grave, né? Então, amanhã a gente se encontra, falaremos mais coisas e eu agradeço demais a presença de todos vocês. Tenham um dia incrível. Muito obrigada você que ficou aqui comigo a live toda. Olha, você que vai assistir gravado, terminou de assistir, comenta aqui, hi, amei a live. Que vai ser incrível, tá bom? Gente, um beijo e até amanhã. Tchau!